Olá, gente! Essa é a nossa primeira aula de derivadas e vamos falar sobre derivadas e taxa de variação. E vamos começar falando sobre o problema da tangente e da velocidade. O problema de encontrar a reta tangente a uma curva e o problema de encontrar a velocidade de um objeto envolvem determinar o mesmo tipo de limite. Esse tipo especial de limite é chamado derivada, e veremos que ele pode ser interpretado como uma taxa de variação tanto nas ciências quanto na engenharia. Se uma curva C tiver uma equação y igual a f de x, que nem essa representada nesse primeiro gráfico, e quisermos encontrar a reta tangente a C em um ponto P, consideramos um ponto próximo, igual por exemplo esse ponto Q, onde x é diferente de A. Esse ponto P tem as coordenadas em x igual a e em y igual a f de A. E em Q tem as coordenadas em x igual a x e em y igual a f de x. Então escolheu-se um ponto Q, onde o x no ponto Q é diferente do valor de x do ponto P. Calculando a inclinação da reta secante PQ, que é essa azul que está aqui, temos MPQ, que é a inclinação dessa reta secante, é igual a f de x menos f de A sobre x menos A, que são essas diferenças no gráfico. Aqui é f de x menos f de A e aqui é x menos A. Então, fazendo que aproximar-se de P ao longo dessa curva C, obrigamos x tender a A. Se a inclinação da reta secante PQ tender a um número m, então definimos a tangente T como a reta que passa por P e tem a inclinação m. O que acabamos de dizer? Que se o valor da inclinação de uma reta tangente no ponto P for m, for um valor m, então esse MPQ da reta secante, para virar uma reta tangente no ponto P, esse MPQ ele tem que tender a esse valor m. Tem que ser igual a esse valor m. Isso implica dizer que a reta tangente ela é a posição limite da reta secante PQ quando Q ele tende a P. O que é Q tender a P? Quando Q ele se aproxima de P. Ele se aproxima tanto de P, podendo calcular assim a reta tangente. Então, pela definição, temos que a reta tangente à curva y igual a f de x, sendo esse y f de x qualquer curva, em um ponto P qualquer, onde tem as coordenadas a, f de A, é a reta passando por P com a inclinação m, desde que o limite exista. Então, para a gente calcular uma reta tangente a uma curva qualquer num ponto P, faremos o limite de x tendendo a A. Esse x seria aquele ponto Q do gráfico anterior que demos exemplo, ele tendendo a A. Então, esse valor x vai se aproximar tanto de A que a gente pode fazer o limite dele usando o seu valor em y menos o valor do y no ponto P sobre x menos A. Algumas vezes nos referimos à inclinação da reta tangente como a inclinação da curva no ponto. A ideia por detrás disso é que se dermos o zoom suficiente nesse ponto, a curva parecerá quase uma reta. Aqui temos o exemplo de uma curva qualquer, no ponto 1, 1. Foi dado zoom, depois foi dado mais um zoom. Vimos inicialmente que esse gráfico ele é uma curva. Dando um zoom nesse ponto 1, 1, igual está nessa terceira imagem, nesse ponto parece que aquela curva inicial é uma reta. Por isso, se pegarmos um ponto Q qualquer e aproximarmos muito de um ponto P dessa curva, o que antes era uma reta secante vira uma reta tangente, pois estão tão próximos esses dois pontos que se traça uma reta, que nem está nesse exemplo aqui, nessa terceira imagem do zoom.
chegou tão perto do ponto P que aquela curva original se parece uma reta. Há outra expressão para a inclinação da reta tangente, que é às vezes mais fácil de ser usada. Se h é igual a x menos a, então x é igual a A mais h. E assim, a inclinação da reta secante PQ é MPQ é igual a f de A mais h menos f de A sobre h. Observando essa figura, temos aquele ponto inicial P e o ponto Q. Onde antigamente era x menos a, se transformou h. h é igual a x menos a. Logo, aqui teremos f de A mais h menos f de A. E o ponto Q virará A mais h, f de A mais h. E o ponto P continua o mesmo como inicialmente. Então, fazendo o limite da reta secante, que é essa expressão, teremos a reta tangente, pois o ponto Q, chegando muito próximo do ponto P, teremos praticamente uma reta. Logo, a inclinação da reta tangente será o limite de h tendendo a zero, que será essa diferença diminuindo, e vamos supor, esse A mais h não vale x? Vamos supor que ele vale 3 e o A vale 2. Então, a diferença 3 menos 2 é 1. Então, h vai valer 1. h tendendo a zero é o diminuindo essa diferença. Então, vai ter limite de h tendendo a zero, que é diminuindo essa diferença, da equação da reta secante, que é f de A mais h menos f de A sobre h. Então, se eu diminuir a diferença dessa reta secante, que é chegando nesse ponto Q, muito próximo do ponto P, eu terei a reta tangente. Agora vamos falar sobre velocidade. Em geral, suponha que um objeto se mova sobre uma reta de acordo com a equação S é igual a f de t, na qual S é o deslocamento do objeto a partir da origem no instante t. A função f, que é esta daqui, que descreve o movimento, é chamada de função de posição do objeto. No intervalo de tempo entre t igual a e t igual a mais h, a variação na posição será de f de A mais h menos f de A. Essa figura está representando isso que eu acabei de falar. Temos aqui um eixo S no ponto 0, que é o inicial. No instante t igual a A posição é essa. E no instante t igual a mais h, está faltando um h aqui, meus filhos. A posição é essa. Logo, essa distância será f de A mais h menos f de A. Desse ponto t igual a A até 0, temos f de A. E desse ponto 0 até t igual a mais h, temos f de A mais h. A velocidade média nesse intervalo é deslocamento sobre tempo, que é igual a f de A mais h menos f de A, que é essa diferença dos dois pontos, sobre h, que é a diferença no tempo. Que seria a mesma coisa se eu pegasse esse tempo final, que é A mais h menos A. Então, vai ficar só h, que é o que está aqui embaixo. Se formos reparar, essa equação é a mesma equação da inclinação da reta secante PQ, do exemplo anterior. Suponha agora que a velocidade média seja calculada em intervalos cada vez menores. Em outras palavras, fazemos h tender a zero. Sendo assim, colocando o limite nessa expressão, definimos isso como velocidade instantânea. Deixa de ser velocidade média e vira velocidade instantânea. E a velocidade instantânea, no instante t igual a A, vai ser limite de h tendendo a zero é igual a f de A mais h menos f de A sobre h. Isso significa que a velocidade no instante t igual a A é igual à inclinação da reta tangente em P. Aqui vemos um gráfico representando essa função de posição, S igual a f de t. Temos um ponto P e um ponto Q, que seria como se fossem esses dois pontos aqui. Esse seria o ponto P, a posição P, e essa é a posição Q, que está representado aqui no gráfico. Essa é a diferença H, a diferença entre esses dois pontos.
Então, fazendo Q tendendo a P, temos a velocidade instantânea. Porém, se pegarmos do jeito que está essa diferença, calculamos a velocidade média de um ponto para o outro. Vimos que o mesmo tipo de limite aparece ao encontrar a inclinação de uma reta tangente, ou a velocidade de um objeto. De fato, os limites do tipo limite de h tendendo a zero de f de a mais h menos f de a sobre h surgem sempre que calculamos uma taxa de variação em qualquer ramo das ciências ou engenharia, tais como a taxa de uma reação química ou o custo marginal em economia. Uma vez que esse tipo de limite ocorre amplamente, ele recebe nome e notação especiais. E esse limite ele é denotado por f' de a, que é chamada a derivada de uma função f em um número a, se o limite existir. Se escrevermos x igual a mais h, então h é igual a x menos a, e h tende a zero, se e somente se x tende a a, consequentemente, uma maneira equivalente de enunciar a definição da derivada, como vimos na determinação das retas tangentes, é f' de a é igual a limite de x tendendo a f de x menos f de a sobre x menos a. De tudo isso, concluímos que a reta tangente a y igual a f de x em AF de a é a reta que passa em AF de a, cuja inclinação é igual a f' de a derivada de f em a. Então, toda vez que virmos essa expressão f' de a, sabemos que denomina uma derivada que vem do limite de um ponto se aproximando muito de outro, que é a reta tangente. Se usarmos a forma ponto-inclinação da equação de uma reta, podemos escrever uma equação da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto A, f de a. Y menos f de a é igual a f' de a vezes x menos a. O que essa equação significa? A gente vai pegar essa equação padrão, através da derivada vamos achar uma reta tangente a essa inclinação f' de a. Então, vamos supor, eu tenho um valor de um f' em a e tem um f de a. Então, eu coloco y, uma incógnita, tipo um valor qualquer dessa reta, menos o valor de x de a, que vai ser o y, né, nesse ponto A, tocando nessa reta, é igual ao valor da inclinação da reta tangente, vezes x, vai ser uma incógnita também, vai ser escrito x mesmo, menos o valor de a. Então, teremos y e x como duas incógnitas, e esses valores, f de a, f' de a e a. Então, daqui sairá uma reta tangente nesse ponto A, f de a. Suponha agora que y seja uma quantidade que depende de outra quantidade x. Assim, y é a função de x e escrevemos y igual a f de x, como está determinado aqui. Se x variar de x1 a x2, então a variação em x, que também é chamada de incremento de x, será ΔX é igual a x2 menos x1. E a variação correspondente em y será ΔY é igual a f de x2 menos f de x1. O quociente das diferenças é ΔY sobre ΔX, que é a mesma coisa que f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. E isso é denominada a taxa média de variação de y em relação a x, no intervalo x1 e x2, e pode ser interpretado como a inclinação da reta secante PQ, nesta figura aqui. Por analogia com a velocidade, consideramos a taxa média de variação em intervalos cada vez menores, fazendo x2 tender a x1, e, portanto, fazendo ΔX tender a zero. O limite dessas taxas médias de variação é chamado taxa instantânea de variação de y em relação a x, em x igual a x1, que é interpretada como a inclinação da tangente à curva y igual a f de x em P.
com as coordenadas x1, f de x1. Aqui temos a representação que a taxa instantânea de variação vai ser o limite do ΔY sobre ΔX, o ΔX tendendo a zero. Reconhecemos este limite como a derivada de x1. Sabemos também que uma das interpretações da derivada é a inclinação da reta tangente à curva y igual a f de x, quando x é igual a. Agora temos uma segunda interpretação. E essa segunda interpretação é que a derivada f' de a é a taxa instantânea de variação de y de f de x em relação a x quando x é igual a a. A conexão com a primeira interpretação é que, se esboçarmos a curva y igual a f de x, então a taxa instantânea de variação será a inclinação da tangente a essa curva no ponto onde x é igual a a. Isso significa que, quando a derivada for grande, os valores de y mudarão rapidamente, como é representado nesse ponto P aqui dessa figura. A inclinação da reta tangente nesse ponto P é grande, logo a derivada será um valor grande. Então haverá uma mudança muito rapidamente dos valores de y. Quando a derivada for pequena, como está representada nesse ponto Q, a curva será relativamente achatada e os valores de y mudarão lentamente. Em particular, se S igual a f de t for a função de posição de uma partícula que se move ao longo de uma reta, então sua derivada será a taxa de variação do deslocamento S em relação ao tempo t. Em outras palavras, a derivada é a velocidade da partícula no instante t igual a a. A velocidade escalar da partícula é o valor absoluto da velocidade, isto é, o módulo da derivada no ponto A. O que isso quer dizer? Se temos uma função s, que é a função de deslocamento, igual a f de t, eu derivando essa função, eu acho a função velocidade da partícula. Então, eu terei uma f' de t, que é a velocidade da partícula no instante t. Se eu igualar esse t igual a a, então eu terei a velocidade da partícula nesse instante a. Fazendo o módulo dessa função, eu terei o valor absoluto da velocidade nesse instante a. Agradecemos a visualização de vocês. Aqui está representado o Instagram e o e-mail do nosso projeto. O livro base para essa aula foi o Cálculo 1 de James Stewart. Aqui está o e-mail do Monitor Matheus, se precisar de alguma ajuda, tirar alguma dúvida, de algum auxílio. Aqui está meu e-mail também para qualquer dúvida, qualquer ajuda. Não se esqueçam de se inscrever no AVA e também de se inscrever no nosso canal. Até mais, galerinha!